Então, que é o tema? É a avaliação metabólica avançada pela calorimetria indireta e o teste cardiopulmonar. Na verdade, é o mesmo teste, né? A calorimetria indireta é o teste em repouso, né? A análise dos gases, onde a gente estuda, né, o metabolismo energético do paciente em repouso, e o teste cardiopulmonar a gente vai estudar em movimento. Então, a gente, como eu vou mostrar para vocês, mais do que a concepção inicial desses exames, a gente consegue ter um estudo aprofundado de como o organismo do paciente está funcionando, o quão eficiente ele é na metabolização, né, metabolicamente, né, o quão eficiente ele é na geração de energia, se gera energia limpa e não inflamatória, ou se gera energia com dificuldade e inflamatória, o que faz uma grande diferença na saúde e no desempenho das pessoas. E a gente consegue, com esses resultados, propor tratamentos, né, principalmente nutrição e atividade física, com dose individualizada para aquele indivíduo. E isso traz uma diferença marcante nos resultados. Então, vamos lá. Né, tudo isso nasceu, aqui, esse é o professor que me ensinou praticamente tudo isso que eu vou falar para vocês, o Dr. Inigo Samilan. A gente vai conversar mais sobre o que ele falou, né, mas ele argumenta que a medicina do futuro, ela não vai tratar doenças, né, ela vai otimizar a função celular, ela não vai procurar tratar a doença em si, igual a gente faz com o tratamento medicamentoso da medicina convencional. A gente vai otimizar a função celular, é o que a medicina do estilo de vida faz, né? Ela tenta preservar, resgatar a função da célula pela concepção natural dela, né? Como ela foi moldada pela evolução, né? Com atividade física constante, nutrição de baixa carga energética, de baixa densidade calórica, de baixo índice glicêmico, e trazer esse funcionamento, resgatar o bom funcionamento da célula. Isso tanto resgata a célula que já está doente e evita que a célula desenvolva doenças, porque ela vai gerar energia, como eu disse, limpa e não inflamatória, né, ao final do processo. Né, e isso é a arma mais poderosa que a gente tem para melhorar a longevidade humana. A gente vive uma crise metabólica, isso todo mundo já sabe, né? Antigamente o que matava as pessoas eram infecções e traumas. Nisso a medicina convencional ela foi muito eficiente, né, em tratar o foco da doença, né, a infecção, que era a principal causa de mortalidade até meados do século passado. Você desenvolveu um antibiótico que interrompe uma reação química vital do micro-organismo, de uma bactéria, e mata ele. O paciente teve um trauma, uma ruptura de baço, você consegue anestesiar ele hoje, operar, retirar aquele baço e não deixar ele morrer. Né? Mas a doença metabólica é muito difícil a gente conseguir uma medicação que vai arrumar toda a cascata metabólica. Né? Por quê? Porque medicamento, normalmente, a gente vai agir em uma reação química ali. No máximo em 2, 3, nunca numa cascata de milhares de reações químicas que representam o metabolismo energético humano. Né? Isso, para a gente manter o bom funcionamento ou resgatar esse bom funcionamento dessa cascata de reações químicas que regem o metabolismo, é só a gente tratando o nosso organismo da forma como ele foi moldado pela evolução. Né? Sempre com movimento e com a dieta, como eu disse antes, de baixa carga calórica, baixa densidade calórica e baixo índice glicêmico. E o que aconteceu na vida moderna? A gente ficou 300 mil anos movimentando, como caçadores-coletores, como agricultores. Nos últimos 50, nos últimos 70, mas principalmente nos últimos 30 anos, a gente se sentou atrás de uma tela de computador e não faz mais nenhum movimento. Além disso, a gente tem uma dieta de alta carga calórica, né? Hoje em dia, pouca gente passa fome no mundo, e até os mais necessitados, os que têm menos, todos estão comendo, né, muitos alimentos pré-processados, com alta carga glicêmica, alto índice glicêmico, e isso é até pior nas populações de baixa renda, né, porque comprar carboidrato é muito mais barato que comprar proteína. Né? O que significa pedido aqui, Jean? Teve um pedido.
mas aí a gente pode deixar para o final, para o pessoal entrar. Tá. E então, somou duas coisas muito deletérias ao organismo. Ao mesmo tempo, a gente parou e atrapalhou muito a nossa dieta, né? E o que mata as pessoas hoje são as doenças inflamatórias crônicas relacionadas a esse mau hábito de vida do mundo moderno, principalmente ocidental, né? A síndrome metabólica, as doenças, as neoplasias, né? As doenças crônico-degenerativas. A porta de entrada da síndrome metabólica é justamente a obesidade, né? Esse gráfico aqui eu coloquei mostrando a obesidade, mas ela representa o crescimento exponencial que a gente está tendo aqui, né, nesse gráfico só de 20 anos, né? Mas a gente sabe que isso já tem um século, né? Mas a obesidade foi mais a partir da década de 70, né? A partir do momento da pirâmide alimentar, né? E mais coincidente, né, com o fato do ser humano ter sentado atrás de um computador e aumentado muito a ingestão de alimentos pré-processados. A gente tem que reconhecer a medicina convencional, né? Ela foi muito eficiente em tratamentos pontuais. Tanto é que o que aconteceu nas últimas décadas? Eu não coloquei aqui, mas a gente tem um gráfico muito impressionante que o ser humano, nos últimos 60 anos, principalmente 1950 e 2000, ele teve um acréscimo progressivo da expectativa de vida. A partir do ano 2000, isso praticamente entrou em platô, e em alguns anos a gente teve até decréscimo da expectativa de vida, demonstrando que a gente atingiu um platô na eficiência da medicina convencional, do tratamento medicamentoso e pontual. Né? Então, a gente tem que... Não que a medicina convencional não seja boa, ela é muito, muito efetiva, mas no tratamento de doença. Agora, para a gente prevenir doença, o que a medicina convencional é boa? É boa para resgatar uma pessoa que está com diabetes, com obesidade, que está abaixo da expectativa de vida da média da população, resgatar ela para trazer ela de volta a próximo da expectativa de média da população. O que a gente consegue com a medicina do estilo de vida? A gente consegue transpor essa média de expectativa de vida, né? A gente sabe que as pessoas que têm os 6 pilares da medicina de vida bem estabelecidos, homens têm um acréscimo na expectativa de vida em torno de 12 anos, em relação à média da população do local que ele vive, e mulheres na média em 14 anos. Né? Então, isso já demonstra que a medicina do estilo de vida tem um potencial muito maior nesse sentido, né, de prevenção, de aumento da legibilidade, que a convencional. Mas é óbvio que a convencional é muito importante, porque se mesmo a pessoa que tem bons hábitos de vida tiver uma infecção, vai precisar do antibiótico. Né? Se sofrer um trauma, vai precisar de uma cirurgia. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter a sinergia. Na minha opinião, a medicina do estilo de vida devia ser matéria básica de qualquer curso de medicina. Hoje, tem gente, muitos médicos tradicionais, principalmente de gerações mais para frente, acham que medicina do estilo de vida é coisa de bicho grilo. Mas medicina do estilo de vida é hoje, talvez, das especialidades médicas, a que mais agrega aumento no health span e no lifespan das pessoas. Né? Então, não deveria ser um adicional, deveria ser uma base de todo médico. Todo médico, antes de aplicar sua especialidade, devia aplicar a medicina do estilo de vida. Né? A gente tem que rever os parâmetros tradicionais da medicina de vida, da medicina tradicional. O IMC não precisa nem discutir, não quer dizer nada. O que interessa é a composição corporal. As referências laboratoriais, a glicemia, será que uma glicemia de 98, 99 realmente é uma glicemia normal? Já que ela é estabelecida, esses parâmetros, na média da população, e a média da população está desenvolvendo doença inflamatória crônica, está desenvolvendo síndrome metabólica, então a gente não tem que rever esses parâmetros laboratoriais. Será que realmente uma glicemia de 99 pode ser aceita como uma glicemia normal? Se a gente for ver a glicemia de populações originárias, de pessoas que ainda vivem como os caçadores-coletores, como agricultura de subsistência, a glicemia de jejum é em torno de 70, né? Das populações da Blue Zones é em torno de 80, no máximo.
né? Então, realmente, será que uma glicemia de 99 realmente está certa? Não posso dizer que sim, que não, antes de ter estudos com evidência científica demonstrando que realmente quem tem uma glicemia dessa vai desenvolver síndrome metabólica. Mas os dados empíricos demonstram isso, né? E a gente tem que aprender a entender que tem algumas ferramentas, né? Vamos falar aqui especificamente da calorimetria indireta e do teste cardiopulmonar, que foram desenvolvidos pela medicina convencional com um objetivo, mas hoje, com a evolução do conhecimento científico, o poder desses exames é muito maior do que da sua concepção. Eu vou falar um pouco melhor disso nos próximos slides, né? Então, a gente tem que abandonar um pouco o sonho da pílula mágica do ser humano, né? De achar que a gente vai resolver tudo com remédio, né? Vou procurar demonstrar para vocês que ainda a imensa maioria dos profissionais de saúde, inclusive, e enxerga a atividade física como um mero gasto de energia. Quando a atividade física, quando usada na dose certa, é a maior arma que você tem na modulação metabólica das pessoas, né? Para manter o bom funcionamento celular e para resgatar pessoas que estão com disfunção celular desenvolvendo síndrome metabólica para a normalidade, ou pelo menos uma melhora muito mais importante que a gente consegue com medicação. A gente tem que abandonar o conceito de dieta quantitativa, né? Não que a gente não tenha que ter um parâmetro quantitativo, né? O paciente lá tem uma expectativa, mesmo com a calorimetria indireta, que pode comer 3.000 calorias por dia, é óbvio que eu não vou dar 5.000 para ela. Mas às vezes ela vai comer 3.500, perder gordura, ganhar massa muscular e ficar com a saúde muito melhor. E se ficar com essa preocupação de dieta qualitativa para perder peso e comer muito pouco, ela pode manter a gordura, perder massa magra e ficar mais doente do que ela era. Então, essas ferramentas vão nos permitir aprimorar muito a medicina do estilo de vida, porque a gente vai conseguir trabalhar tanto a nutrição quanto a atividade física com dose ideal e individualizada, né? A calorimetria indireta nasceu como a ferramenta de mensuração do metabolismo, da taxa metabólica de repouso, né? O que ela faz? Ela analisa o quanto a gente está consumindo de oxigênio em repouso, produzindo CO2. Pelos dados estequiométricos se calcula o quanto a pessoa está consumindo de gordura e carboidrato e o que ela precisa de energia para se manter em 24 horas em repouso, e a partir daí a gente tem o MET1, e a partir do MET1 a gente consegue calcular, de acordo com as atividades dela, a necessidade calórica dela, né? Ela nasceu para isso. O teste cardiopulmonar nasceu primariamente para avaliação de doente cardiológico, principalmente para avaliar pacientes com necessidade de transplante cardiológico. Depois ele foi transposto para treinamento de atletas de alta intensidade. Por quê? Porque ele delimita os limiares ventilatórios 1 e 2, que são os pontos de divisão entre o metabolismo de predominância aeróbia para anaeróbio, que é o limite ventilatório 1, e o limite ventilatório 2, que é o ponto de descompensação respiratória. Isso delimita em qual predominância de metabolismo o indivíduo está, e a partir disso você consegue prescrever um treino ideal. Só que, como eu vou procurar demonstrar para vocês, a evolução do conhecimento científico, principalmente a partir do ano de 2004, com a melhor entendimento do metabolismo mitocondrial, transformou essas duas ferramentas de mera mensurador de metabolismo basal e de mero avaliador de limiares ventilatórios e capacidade cardiopulmonar para avaliar doença ou não, nas ferramentas mais poderosas de se diagnosticar a saúde metabólica do indivíduo. Porque quando a gente concilia tudo isso, a gente consegue entender como a célula do indivíduo está funcionando e saber se ela está processando energia de modo eficiente ou não. E qual que é o problema de produzir energia de modo ineficiente? É que normalmente você produz uma energia que gera inflamação no organismo, que leva a um quadro inflamatório crônico, e esse quadro inflamatório crônico leva ao desenvolvimento de doenças. Se você otimiza isso, a pessoa que já está instalada a doença reverte, tem uma grande chance de reverter, ou pelo menos melhorar, e as pessoas que não estão doentes ainda vão melhorar muito o lifespan e health span delas. Né? Por quê? Porque a gente
consegue fazer uma análise da saúde mitocondrial, da eficiência metabólica do indivíduo, e se não tiver adequada, conduzir ela com atividade física na dose ideal, com o estímulo do músculo ideal e o combustível certo também ideal, pela nutrição, para otimizar a função da célula do indivíduo. Né? Então, a medicina tradicional, foco na doença e medicamento. A medicina do estilo de vida, que é vista como uma revolução, é a base, deveria ser a base da medicina tradicional. Antes de pensar em medicamento, eu tenho que... Né, o que acontece na medicina tradicional? A gente prescreve lá a metformina como se fosse a coisa mais importante. E fala, você tem que fazer atividade física de tal forma, como se fosse secundário. Quando a gente sabe que o ideal é o oposto. Você tem que comer certo, você tem que fazer atividade física e vai tomar metformina para ajudar. Mas o que vai resolver o seu problema é a mudança do hábito de vida. O que vai realmente tratar o cerne do problema, né? E então a medicina do estilo de vida é fundamental. Na minha opinião, vou repetir, deveria ser a matéria básica, depois que você termina o primeiro e segundo ano das matérias básicas, a primeira coisa que todo médico deveria aprender é medicina do estilo de vida, tá? E o que é a MEV 3.0? É justamente a gente usar a medicina do estilo de vida, mas usar dessas ferramentas para otimizar ainda mais a alimentação, a nutrição, e usar a atividade física como modulador metabólico, para recuperar a função celular ou deixá-la melhor ainda no desempenho. E como que nasceu essa metodologia? Foi justamente do estudo dos atletas de alto desempenho. Mas fiquem tranquilos que eu não vou falar de atleta de alto desempenho. Eu tenho muito paciente de atleta de alto desempenho, e o que eu faço com eles é exatamente a mesma coisa, óbvio que num volume muito menor, do que eu faço com os atletas de alto desempenho, eu vou fazer com meus pacientes. Eu chamo eles de atletas de saúde, né? Os que estão lá acima do peso, com síndrome metabólica, etc. e tal. E qual que é a boa notícia disso? Muita gente assusta. Você quer que eu faça aqui que o meu obeso treine como um atleta? Sim, quero, porque quando o indivíduo treina como um atleta, na estrutura de treino de um atleta, o treino é muito mais fácil do que a maioria das pessoas faz na academia, achando que está trazendo benefício. Por quê? Porque a maioria das pessoas que vai na academia sem orientação faz atividade física com excesso de intensidade. E o excesso de intensidade não modula, só o excesso de intensidade, não modula o funcionamento da célula. E, além disso, pode levar a um quadro de inflamação, que todo mundo conhece como overtraining. E mesmo se não chega ao overtraining, pode levar a um quadro de fadiga, a um quadro de lesão, que até, muitas vezes, pode tirar a pessoa da atividade física. Um atleta de alta performance vai treinar numa estrutura, que eu vou explicar melhor para vocês mais para frente, que a gente chama de 80-20. Ele vai fazer 80% do treino dele em atividade leve a moderada, que é antes do limiar ventilatório 1, ou seja, uma atividade física em predominância de metabolismo aeróbio e sem geração de ácido acima do fisiológico, né? Sem geração de lactato e acidose da célula acima do fisiológico. Ou seja, ele vai propiciar várias alterações, vários benefícios na célula dele sem gerar inflamação. E 20% do treino vai fazer em alta intensidade. Para quê? Para aprender a metabolizar o lactato e se tornar menos inflamado, e para ficar mais eficiente ainda, para melhorar mais ainda a biogênese mitocondrial. Só que um atleta profissional tem que treinar 20, 30, às vezes até 40 horas semanais. Um atleta da saúde, treinando entre 4 e 6 horas na estrutura do treino de um atleta profissional, ou seja, 3 horas fácil, e só 1 hora de intensidade, vai ficar com a saúde muito boa. Como eu disse para vocês, os estudos demonstrando, com aumento da expectativa de vida, em média, 12 anos para homens e 14 anos para mulheres. Então, isso que eu falei para vocês do 80-20 é o treinamento polarizado, que já começou na final da década de 80, 90, com Saylor, que é o chamado escola norueguesa, que a gente até usa o protocolo norueguês de prescrição de treinamento físico.
Existe o protocolo norueguês para treinamento de alto desempenho e existe o protocolo norueguês para a saúde, né? O metabolismo do lactato começou a ser melhor entendido em 2004 com os estudos do Brooks, né? Até então a gente sabia apenas que o lactato era convertido em glicose pela neoglicogênese pelo ciclo de Cori, né? O indivíduo faz exercício, o lactato entra na circulação, vai para o fígado, neoglicogênese. Na recuperação, ajuda a reconstruir os depósitos de glicogênio. E o que o Brooks descreveu em 2004? O mecanismo da lançadeira tipo 1. O que é o mecanismo da lançadeira do tipo 1? O lactato, dentro da própria mitocôndria, é convertido para piruvato. E o piruvato, o que ele é convertido? Para acetil-CoA. Onde que o acetil-CoA entra? No ciclo de Krebs, né? Então, o lactato é um mecanismo de é um substrato do metabolismo anaeróbio, que o organismo é obrigado a fazer para gerar energia muito rápido. E o organismo eficiente que tem mitocôndria, porque para usar o piruvato e acetil-CoA, você tem que ter mitocôndria, consegue converter o lactato para piruvato e gerar mais energia ainda. E além disso, o que acontece? Como ele passa a usar o lactato como fonte de energia, ele diminui o índice de acidose da célula, aumenta o pH. Então, a pessoa que sabe usar bem o lactato tem que ter mitocôndria. E se ela sabe usar bem o lactato, ela se livra do lactato mais rápido. E mesmo quando ela está em repouso, tem células dela que vão estar produzindo lactato. As hemácias, por exemplo, que não têm mitocôndria e são dependentes de metabolismo anaeróbico. Então, quem tem mitocôndria, quem tem muita mitocôndria e sabe usar o lactato como fonte de energia, os níveis basais de acidose dele, de lactato dele, são menores. Se os níveis de lactato são menores, foi justamente essa pergunta que o Inigo Samilan fez em 2014. Se o cara que é muito bem treinado tem muita mitocôndria, ele sabe usar o lactato mesmo em repouso como fonte de energia, ele tende a ser menos inflamado. Então, o que ele foi lá? Ele pensou isso. Ele foi lá, estudou e comprovou. Vou mostrar um gráfico mais para frente para vocês. Aí ele comprovou, ele falou, se essa pessoa tem menos lactato em repouso, ela é menos inflamada. Se ela é menos inflamada, ela tende a desenvolver menos doença inflamatória no decorrer da vida. A partir daí, o que ele fez? Ele começou a prescrever o protocolo que ele prescrevia para atletas de alto desempenho, para tratamento de saúde. E tudo com altíssimo grau de evidência em benefício dos pacientes, com aumento impressionante da expectativa de vida. Um dos últimos estudos que saiu na New England, em meados do ano passado, nem foi do grupo do Inigo Samilan, já foi decorrência dos estudos do Inigo que outro grupo fez. Que demonstrou esse estudo? Ele pegou 2 grupos, isso aí deixou os oncologistas de queixo caído. Eles pegaram 2 grupos de pós-operatório de câncer de cólon, estadio C e D, ou seja, ou com metástase linfonodal, ou com metástase à distância já. Um grupo continuou o tratamento convencional, com quimioterapia, e o tratamento convencional. E o outro grupo, além do tratamento convencional, fez o treinamento baseado aqui no 80-20, com a determinação das zonas na questão do metabolismo do lactato, desenvolvida pelo Inigo Samilan junto com o Brooks, e a mortalidade no grupo que fez, depois de 5 anos, que fez a adjuvância do treinamento polarizado junto do tratamento convencional, não foi 5, 10% maior, foi 37% maior. Né? Então, um altíssimo grau de evidência de benefício para os pacientes. Só para entender o processo, eu vou ter que dar um essencial aqui do metabolismo. Né? O que a gente usa de macronutriente para gerar energia? Carboidrato e gordura. Os carboidratos são estocados no fígado e nos músculos. Um sedentário armazena, em média, 300 gramas de glicose no corpo na forma de glicogênio.
Um atleta muito bem treinado, ouça bem, muito bem treinado, não é um atleta amador como eu, não, e a maioria das pessoas que praticam atividade física aqui, armazena em torno de 1.500 gramas, ou seja, um ser humano tem uma capacidade média máxima de armazenamento de glicogênio de 1.500 gramas, né? 1 grama de carboidrato tem aproximadamente 4 quilocalorias. Então, um sedentário teria 1.200 calorias armazenadas na forma de carboidrato no corpo. Um atleta muito bem treinado, em torno de 6.000. Né? Hemácias, uma população de células grande no nosso organismo, um tecido grande. Não tem mitocôndria. Se não tem mitocôndria, não sabe usar gordura. Então, só vai gerar energia a partir de carboidrato e anaerobiose. Então, a gente tem uma população de células vitais aqui que são dependentes de glicose. Neurônio, sistema nervoso central, até sabe usar gordura como fonte de energia, mas só vai usar em situações de estresse em que falta glicose. E quando usa gordura como fonte de energia, gera toxicidade para o sistema nervoso central. Então, ela evita usar a gordura, principalmente. Ela é eficiente até para usar. Mas se ela usa por tempo prolongado, tem neurotoxicidade. Então, nós temos duas populações de células fundamentais, vitais, que são dependentes da glicose, para o seu bom funcionamento. Além disso, a glicose é o nosso método de energia, de obtenção de energia rápida. Né? Lá o caçador-coletor, quando estava lá na savana, procurando comida, se um leão atacasse ele tinha que dar um sprint. Para dar o sprint, ele não consegue gerar energia a partir da gordura. Então, ele tem que gerar energia a partir da glicose. Então, o ideal é que ele guarde o glicogênio e a glicose para situações de estresse. Né? Por todos esses motivos, a gente considera a glicose, o carboidrato, o nosso macronutriente de luxo. Né? A gordura, ao contrário disso, teoricamente, a gente tem um estoque limitado. Né? O paciente aqui da foto, vamos chutar aí que ele tem uns 30 quilos de gordura no corpo, e 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, ele teria em torno de 270.000 calorias na forma de gordura armazenada no corpo, e pelo shape, provavelmente, ele é sedentário, apenas 1.200 calorias na forma de carboidrato. Qual que é o problema? Ele não sabe usar gordura como fonte de energia. Por quê? Porque o sedentarismo, a má alimentação, o estado inflamatório crônico, leva ele à perda crônica de mitocôndrias. E, além disso, as poucas mitocôndrias que ele tem mau funcionamento porque estão no meio de pH da célula ácido, que inibe a lipólise. Então, mesmo tendo muita gordura, ele não sabe usar gordura como fonte de energia, é dependente de carboidrato e tem que gerar muita energia anaeróbica. Então, é um corpo que vive em constante estresse para gerar energia. E gera energia com acidose e, consequentemente, mais inflamação, num ciclo vicioso. Né? Para utilizar gordura como energia, a gente tem que ter mitocôndria e tem que ter oxigênio. Mas tem oxigênio no ar? A gente tem, mas nem todo organismo é eficiente para tirar esse oxigênio do ar e levar até o tecido. E quando leva também, se a mitocôndria não está com a ação preservada, porque o meio da célula está ácido, ela também não sabe aproveitar adequadamente. Né? E o organismo tem que estar equilibrado, né, do ponto de vista nutricional. Por quê? Porque a lipólise é um fenômeno muito mais complexo do que a glicólise. Né? Envolve, no mínimo, 4 vezes mais reações químicas. E para cada reação química, tem que ter as suas enzimas, os seus substratos. Né? E muitos desses substratos são derivados de gorduras poliinsaturadas. Vitamina D é essencial na ativação da lipase de hormônio sensível. Gorduras mono e poliinsaturadas, vitamina D, todos sabemos que são déficits comuns na dieta das populações, principalmente ocidentais. Né? E, além disso, o organismo tem que estar equilibrado do ponto de vista de doença. Por quê? Porque uma célula em acidose, a gente sabe que tem dificuldade de lipólise. Né? Quando o lactato médio da célula atinge 1,8, a gente já tem uma inibição muito importante da lipase de hormônio sensível. Quando a acidose atinge 2,8, o lactato, desculpa, atinge 2,8, a gente já tem uma inibição total da lipólise. É o que acontece quando a gente está fazendo atividade física.
que a gente vai até conseguir determinar os limiares ventilatórios na ergospirometria. Mas isso eu não consigo falar com detalhe para vocês aqui agora, só para vocês terem uma noção. Tá bom? No final, quem quiser perguntar alguma coisa, eu tento responder aí dentro do que eu consigo passar aqui hoje. Mas espero que tenha dado para entender o que eu quis dizer. Né? Então, o que é eficiência metabólica? Que na literatura ficou consagrado o termo flexibilidade metabólica. A glicose, então, é o nosso macronutriente de luxo. Por quê? Porque a gente tem um estoque limitado, temos populações de células dependentes da glicose para o bom funcionamento, e é o nosso macronutriente de reserva de energia para situações de urgência. Seja estresse de fuga, seja força, seja doença. Porque quando a gente está doente, a gente fica inflamado, não consegue usar gordura como fonte de energia. Né? Então, o que é um organismo eficiente do ponto de vista metabólico? É um organismo que consegue armazenar muito glicogênio, que só vai usar a glicose quando necessário. Se eu estou em repouso, não estou estressado, estou bem alimentado, por que eu vou usar glicose se eu posso usar gordura como fonte de energia? Se eu estou em repouso, se eu estou em atividade física leve, com a acidose da célula preservada, o organismo eficiente deve priorizar o uso de gordura, não o uso de glicose. Tá? Então, o organismo da pessoa eficiente metabolicamente maximiza o uso de gordura nas situações que ela pode usar gordura. Esse é o conceito inicial da flexibilidade metabólica estabelecido pelo Inigo Samilan, que era o bom. Quanto mais eficiente o organismo quanto mais flexível é metabolicamente, mais ele consegue usar gordura quando ele está em repouso e em atividade física leve. Só que nos últimos anos esse conceito se estendeu. Por quê? Porque o paciente flexível metabolicamente, ele também é mais eficiente para usar glicose como fonte de energia e lactato quando ele está em alta intensidade. Tá? Então, o organismo ineficiente, com baixa flexibilidade metabólica, ele é ruim para usar gordura, ele é ruim para usar carboidrato como fonte de energia, e ele é péssimo para usar lactato. Então, ele fica cada vez mais inflamado. Bom, a calorimetria indireta, como eu disse para vocês, ela é o padrão ouro, né, para medir o metabolismo de repouso. Né? Por ela, a gente tem o coeficiente respiratório, que é justamente que permite a gente saber o quanto o paciente está usando de gordura e carboidrato. Né? E o quanto ele está usando de gordura e carboidrato justamente é o que permite a gente estimar quando a gente olha o metabolismo basal dele, quando a gente olha o QR, que é o uso de gordura e carboidrato, e a clínica do paciente, a gente consegue fazer uma estimativa da flexibilidade, da eficiência metabólica dele. Por quê? Porque tem uma exceção. Nem sempre que o paciente está usando muita gordura é porque ele é eficiente metabolicamente, porque o paciente pode estar num quadro de cetose. Quando ele está em cetose, ele está usando gordura, mas não a gordura saudável para o organismo, que é o triglicérides, que está ali no nosso músculo circulante. Ele vai quebrar no fígado o triglicérides em corpo cetônico, e o corpo cetônico vai ser distribuído para o organismo para gerar energia. Qual que é o problema de gerar energia a partir da cetose? É um modo de geração de energia também inflamatório. Começa porque é um ambiente de estresse, porque está faltando glicose. Normalmente, quando a pessoa faz cetose, é porque ela está fazendo glicose, ou porque ela está em jejum prolongado, ou porque ela está em resistência à insulina, não sabe usar glicose, a glicose não entra adequadamente para a célula, né? Aí ela é obrigada a gerar corpo cetônico para gerar energia. Só que o corpo cetônico, quando ele é quebrado dentro da célula para gerar energia, ele é quebrado, o ácido hidroxibutírico, o corpo cetônico é quebrado em piruvato e ácido hidroxibutírico. O ácido hidroxibutírico é um ácido. Se ele é um ácido, ele agride membranas celulares, ele faz peroxidação lipídica. Ele faz lesão de membrana celular e atrai células inflamatórias gerando inflamação. Então, quem faz muita cetose, por princípio, é mais inflamado, né? E, além disso, com a evolução do conhecimento fisiológico, né,
A gente também consegue fazer diagnósticos de estresse oxidativo e overtraining, né? A gente sabe que o QR de uma pessoa mal condicionada é alto. O que eu quero dizer com isso? Ela metaboliza em torno de 55% de carboidrato e 45% de gordura. Ou seja, ela já é muito mais dependente de carboidrato que gordura. Só que se ela, além de ser ineficiente para gerar energia, ela também estiver inflamada, o QR pode ficar mais alto que isso ainda. Pode ficar 0,88, 0,89, 0,9. Né? É um paciente, por exemplo, em cetose diabética, né? Que a gente vai ver esse tipo de quadro. A gente também pode pegar um atleta que, teoricamente, está muito bem treinado, chega lá e o QR dele está muito baixo. Por quê? Porque ele pode estar em excesso de treino, de intensidade ou de volume, não consegue se recuperar, a célula fica acidótica, ele não consegue quebrar gordura. Né? O overtraining simula, na calorimetria, o overtraining simula o estresse oxidativo. Tá? Então, a gente consegue ver tudo isso na calorimetria. Tá? E o teste cardiopulmonar de exercício, né? É um mapeamento, igual na calorimetria a gente faz o diagnóstico de saúde metabólica em repouso, no teste cardiopulmonar a gente vai fazer em movimento, né? Além disso, a gente vai determinar o VO2 máximo, o VO2 de pico, que é diretamente relacionado à longevidade. Por quê? O que é o VO2 máximo de pico? Não é o quanto eu inspiro de oxigênio, é o quanto eu inspiro de oxigênio, o quanto eu consigo aproveitar desse oxigênio para gerar energia. O que a máquina faz? Ela desconta o que você inspirou de oxigênio do que você expirou para calcular, assim, a grosso modo, estou dizendo, né, para calcular o quanto você usou. Quanto mais oxigênio você tira do ar, significa que mais mitocôndrias você está usando, mais energia limpa você está gerando. Então, mais eficiente você é para gerar energia, menos inflamação você gera na geração de energia. Né? Além disso, a gente consegue determinar os limiares ventilatórios. Quando eu conheço os limiares ventilatórios, eu consigo definir zonas de treino metabólicas que eu vou prescrever exercício com dose certa para otimizar a função celular da pessoa, para ela produzir mais mitocôndrias. E a partir do momento que ela tem mais mitocôndrias, as mitocôndrias ficarem cada vez mais eficientes para usar gordura quando está em repouso e atividade física leve e para usar lactato quando está em atividade física intensa. E quando eu estou em repouso ou atividade física leve, eu também vou otimizar o uso de lactato. Se eu otimizo o nível de lactato, como eu disse antes, eu gero menos inflamação crônica no meu organismo, porque eu mantenho os níveis de acidose mais controlados, né? Eu estabeleço a zona de Fat Max, que é a zona de treino que deve ser 80% do volume de treino da pessoa. Por quê? Porque é nessa zona que ela está usando gordura como fonte de energia, o máximo absoluto de uso de gordura. Se eu estou todo dia usando gordura como fonte de energia, estimulando a usar o máximo possível de gordura de energia, o que eu estou falando para a minha célula? Eu quero usar gordura como fonte de energia, eu quero usar gordura como fonte de energia. Para usar gordura como fonte de energia, do que eu preciso? Eu preciso de mitocôndria. Quando eu uso treino na zona de Fat Max, eu dou o máximo estímulo de biogênese mitocondrial que eu posso. Né? Daqui a pouco eu vou falar para vocês no gráfico a diferença entre treinar na zona de Fat Max e na zona errada, como fazia antigamente. Tá? E além disso, eu entendo o metabolismo do lactato, porque os estudos mostraram para a gente que mesmo sem eu medir o lactato, de ficar furando o dedo do paciente, o consumo de lactato é o inverso do consumo de gordura. O que eu quero dizer? Desculpa. É idêntico eu falei o contrário. Quanto mais gordura a pessoa sabe usar, diretamente proporcional, quando ela faz um treino 80-20, os 20% de intensidade, e ensina o corpo a usar lactato como energia, ela tem uma melhora proporcional do consumo de lactato. E quanto mais lactato ela consegue usar, melhor ela suporta as situações de estresse e menos acidose crônica ela gera no corpo, levando a um quadro de menor pH na célula e menor inflamação e, consequentemente, menor desenvolvimento de doenças crônico-inflamatórias.
que é isso aqui? Isso aqui é um teste de esforço, né? Aqui está a frequência cardíaca, né? Representado pela linha laranja aqui, tá? Aqui o lactato, ó. E esse laranja aqui, ó, tá uma curva grosseira, mas é justamente o uso de gordura. Pode ver aqui, ó. O que acontece? Eu vou aumentando a intensidade do exercício, vou aumentando, deixa eu pôr aqui não. Eu vou aumentando a intensidade do exercício, eu vou aumentando o meu consumo de gordura. Até que eu chego a um platô aqui, onde eu estou consumindo o máximo que eu consigo de gordura, que é justamente a zona de Fat Max. O que dizem os estudos? Que a gente tem que treinar 80% do volume de treino semanal aqui, que é onde eu estou dando o estímulo de biogênese mitocondrial. O que acontece aqui quando eu atravesso o limiar ventilatório 1, que é aqui com o lactato de 1,8, né? Olha a queda abrupta que tem do consumo de gordura. Por quê? Porque a célula entra em acidose suprafisiológica. Se ela entra em acidose suprafisiológica, ela começa a produzir mais lactato do que ela gostaria, a célula. Então, por que ela inibe o consumo de gordura? Justamente para poder usar o lactato como fonte de energia. Tá? Antigamente, essa zona aqui, ó, e até hoje muitos modelos de treino ainda consideram essa zona aqui ainda como zona de treino de base, aeróbia. E o que acontece quando você treina aqui, né? O que os estudos mostram? Quando você faz 80% do treino aqui e quando você faz 80% do treino aqui. O estímulo de biogênese mitocondrial é até 6 vezes maior quando você treina aqui com o estímulo na zona de Fat Max e a célula não em pH infrafisiológico, né? Então, o treino aqui é 6 vezes mais eficiente que o treino aqui, além de não gerar inflamação, além de não gerar acidose e inflamação na célula. Ou seja, a recuperação é muito mais fácil, tá? Só que o ideal é eu também fazer 20% de treino de alta intensidade. Por quê? Para ensinar o meu corpo a processar o lactato, transformar ele de lactato em piruvato, piruvato em acetil-CoA, né? Para gerar energia a partir do substrato da geração de energia anaeróbia, tá? E o que as pessoas faziam antes? Elas até treinavam 80% já, mas aqui. E hoje, os estudos falam que o treino nessa zona aqui... Vocês estão vendo o meu vermelhinho aí, então, né? Como eu disse, o treino aqui é 6 vezes mais eficiente que aqui, além de não gerar acidose. Então, essa zona aqui é chamada de gray zone. Por isso que o treino chama polarizado. 80% aqui, pulo aqui e 20% aqui. Ok? Aí a pessoa fala, mas eu vou passar isso para o obeso? Sim, porque o obeso pode caminhar 3 vezes por semana e uma vez por semana fazer uns intervalos de corrida. Não vai correr. Ou nem precisa nem fazer corrida, pode ser na bicicleta, pode ser no remo, em qualquer coisa que ele pode fazer. Pode até ser mais lazer para ele, pode ser, por exemplo, uma aula de spinning, né? Tá? E a partir do momento que ele cria um condicionamento aqui, ele consegue fazer só uma vez por semana exercício intenso. Agora, se você passar exercício intenso para ele todo dia, aí ele vai entrar num quadro de fadiga, de estresse e pode machucar e não fazer mais nada, né? Então, na verdade, quando eu passo um treino na estrutura de um atleta profissional, para um doente de síndrome metabólica, com obeso, a aderência é muito maior. E melhor que isso, o resultado é extremamente superior, né? Levando a aderência e resultados. Tá? Esse aqui é um dos estudos do Inigo. O que ele mostra? Ó, esse gráfico aqui são atletas profissionais. Então, está fazendo o teste de esforço, né? Então, aqui vai aumentando o esforço, né? Aqui é o lactato e aqui o consumo de gordura. Vejam o pico aqui que dá no consumo de gordura. Por quê? Porque ele tem muita mitocôndria, consegue preservar o pH da célula num nível fisiológico e maximiza o uso de gordura enquanto ele tem metabolismo aeróbico, né? Só quando ele está com o lactato muito alto que ele diminui o consumo de gordura. Aqui são atletas amadores com treino não estruturado. O que eu quero dizer com isso? Não é um treino prescrito com dose certa. É aquele treino que o atleta amador vai lá na academia e faz por conta, e normalmente faz com excesso de intensidade.
O atleta amador, ele não chega nem perto, né, do atleta profissional, né? O lactato sobe muito mais rápido, né? Não se mantém como mantém do atleta profissional, né? E o consumo de gordura cai rapidamente. E aqui é o doente de síndrome metabólica, né? Ele já começa com lactato alto, né? E o consumo de gordura praticamente não existe. Agora, o mais legal de ver nesse gráfico é justamente o nível de lactato inicial de cada grupo, né? O lactato inicial dos atletas muito bem treinados era em média 0,6. O lactato inicial dos atletas amadores era em média entre 1 e 1,2. E o lactato inicial do doente metabólica era 1,6. Voltando o slide aqui, o que acontece com o lactato de 1,8? Olha como já inibe a quebra de gordura, a lipólise. O doente metabólica, ele começou a andar, ele já entra em anaerobiose. Então, não dá para mandar um doente de metabólica correr. Inicialmente, ele vai ter que caminhar mesmo, né, em 80% do tempo, né, porque senão não vai ter resultado, né? A atividade física, repetindo, é muito mais do que queimar calorias. A atividade física é modulação da célula para gerar energia limpa, né? Para ser eficiente metabolicamente. E aqui é o mesmo estudo mostrando Não consigo. Estão vendo aqui? Aqui é o consumo de gordura e aqui o de carboidrato. Podem ver que o atleta bem treinado, ele é muito bom para consumir carboidrato também. Só que ele fica... Por quê? Porque ele gera muito mais energia, né? Com menos esforço, ele gera muito mais energia. Só que ele, ainda assim, ele fica muito tempo consumindo muito mais gordura do que carboidrato. O atleta amador, logo no início do exercício, já troca, né? Ele começa consumindo mais gordura e carboidrato, mas logo já inverte. E o atleta de síndrome metabólica já começa consumindo mais carboidrato do que gordura. Por quê? Porque ele tem pouca mitocôndria e as poucas mitocôndrias que ele tem funcionam mal porque estão numa célula com um pH ácido. Bom, então vou mostrar 2 casos clínicos aqui e como eu falei para vocês, como nasceu da alta performance para a saúde, vou mostrar primeiro um caso de alta performance, né? Esse paciente aqui, na verdade, não é um paciente, é um atleta de alta performance, hoje é o melhor corredor do Brasil, né? Tem 26 anos, ele chegou para mim com histórico de 2 anos de estagnação. Ele estava 2 anos sem melhorar o tempo dele dos 10 quilômetros e dos 21K, que são as principais provas dele, né? O que ele chegou e falou? Estou treinando muito, estou correndo um alto volume, muita intensidade e não melhoro, né? Ele estava treinando em média 200 km por semana e o treino de base ele estava fazendo um pace de 3,30 e 3,40, né? O pace é quantos minutos a pessoa leva para correr 1 quilômetro, né? Para nós isso aqui já é zona 6, provavelmente, né? Sim, é 6. Né? Mas para ele considerava leve, né? Eu fiz o exame dele e o que eu falei? O que a gente observou? O treino que ele está fazendo 3,30, 3,40, ele deveria fazer a 4,12, ou seja, muito mais leve do que estava fazendo, né? Olha aqui a curva, olhem a curva dele de consumo de gordura e de carboidrato. Esse ponto aqui, ó, chama crossover point. O que é esse ponto? É justamente onde a troca do consumo de... a maioria da energia passa a ser de carboidrato que gordura. Um dos parâmetros que a gente tem na avaliação metabólica, se o paciente está melhorando ou não, seja atleta ou saúde, é se esse crossover point está ficando cada vez mais alto e deslocado para a direita, tá? Por quê? Porque quanto mais para a direita ele ficar mais alto, mais a pessoa está conseguindo usar gordura como fonte de energia, mais mitocôndria ela tem. Quando ela entrar em atividade física intensa,
mais ela vai conseguir usar carboidrato, porque vai estar mais mitocôndria para usar, e mais ela vai conseguir usar lactato. Quanto mais lactato ela usa, mais energia ela gera de um substrato que está sendo transformado de ácido para um substrato energético. E se está transformando de ácido para substrato energético, ela consegue manter o pH da célula estável por mais tempo. Por isso que o atleta também consegue ficar mais tempo em alta intensidade. Quanto melhor ele está aqui, melhor ele fica aqui. Não sei se deu para entender. Se deu para entender, na hora da pergunta eu explico melhor. O limiar ventilatório 2 dele é esse aqui, 2,59. O limiar ventilatório basicamente, para um atleta bem treinado, é o pace que ele teria numa prova de 10 km. Tá? Que estava justamente compatível com o tempo que ele estava fazendo em 10 km há 2 anos e não melhorava, que era em torno de 29 minutos, né? 29 minutos, 29 e 30. Tá? Estou falando de alta performance. O que aconteceu? Ó, ele veio aqui em março, voltou em maio. Olha como melhorou o consumo de gordura dele, subiu. Olha como melhorou o consumo de carboidrato, subiu também. Lembra que a frequência metabólica, a pessoa fica melhor para consumir gordura e fica melhor para consumir carboidrato também. O que aconteceu com o crossover point? Foi de 12 km por hora para 13,4. Ficou mais alto e deslocou para a direita. Teve uma melhora da eficiência metabólica impressionante. A zona 2 dele agora foi para o teto de 4,12 para 4. Ainda não estava no que ele estava antes. Só que o que aconteceu com o limiar ventilatório 2? Foi para 2,51. Ele melhorou 8 segundos. Isso para um atleta de alta performance é uma distância enorme. 8 segundos para um atleta de alta performance melhora em 2 meses é extremamente difícil de ver. Tá? Por quê? Porque ele estava treinando errado, estava ficando desgastado, gerando inflamação, tendo dificuldade de recuperação, por isso que ele não melhorava, estava estagnado. O que eu fiz com o treino dele? O que a gente fez? Ele passou a treinar mais fácil. Por quê? Porque ele, ao invés de treinar 3,30, 3,40, ele passou a treinar 4,15, 4,20. E qual foi a consequência disso? Ele bateu o recorde dele dos 10 km, dos 21, e foi campeão sul-americano de meia maratona. Tá? Então, o que aconteceu? A gente reestruturou o treino dele, né? 80% zona 2 real, né? Que é na zona de Fat Max. Né? Qual que era a função? Melhorar a base mitocondrial dele, a base aeróbica, né? Bateu o recorde do 10K, bateu o recorde da maratona e foi campeão sul-americano. Então, por que é do desempenho à saúde? A gente vai aplicar o mesmo método agora no doente de síndrome metabólica. Tá? Essa senhora aqui, 58 anos, né? Mulher, obesidade grau 2, síndrome metabólica estabelecida, hipertensão, né? Obesidade e resistência à insulina. Eu já peguei ela como exemplo também para mostrar que as pessoas treinam errado. Por quê? Porque ela já fazia musculação 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e corria 3 vezes por semana. Né? O que ela chegou reclamando para mim? Ó, eu treino, fico cansada, como pouco e continuo ganhando peso e não melhoro. Quer dizer, ao invés de perder peso, eu ganho peso antes estava com só hipertensão, agora estou com hipertensão e resistência à insulina, né? E sempre com sensação de fadiga. O treino o pace do atleta anterior, que era de 3,30 a 3,40, dela era de 8 a 7,30. O que a gente fez? A gente fez a ergospirometria dela. Ao invés de correr a 7,30 e 8,30, ela deveria fazer um pace máximo de 9,23. Ou seja, ela devia fazer uma caminhada rápida, não correr. Né? E o L2 dela era de 7,14. O crossover point que eu disse para vocês, 6,5. Ela voltou não 2 meses depois, ela voltou 6 meses depois, mas olha a diferença das curvas, né? Olha o consumo de gordura aqui como aumentou, né? Olha aqui o consumo de carboidrato. O crossover point que era de 6,5 foi para 7,7. Agora sim ela podia voltar a correr e estava em zona 2. Agora realmente ela podia correr e está em zona 2, ou seja, ela veio para melhorar a saúde, melhorou o rendimento, né? E o limiar ventilatório 2 dela de 7,14 foi para 6,19. E o que é o melhor que ela chegou para mim?
doutor, além de tudo, eu não passei fome. Por quê? Porque músculo trabalhado é músculo nutrido. Não faz nenhum sentido eu pôr uma pessoa para fazer atividade física. O que é atividade física? Eu dou um estímulo na dose certa. Na verdade, esse estímulo é um estresse. Esse estresse, a célula, na verdade, eu dou um passo para trás com o treino. Só que é um passo para trás na dose certa. Aí, quando eu descanso e quando eu nutro essa célula adequadamente, proteína, carboidrato, né, e gordura na dose certa, essa célula é para ela recuperar e ficar melhor do que ela era antes, fazer a supercompensação. Então, não faz nenhum sentido eu pôr uma pessoa para fazer exercício e ela não comer, porque a função do exercício é fazer a célula ficar melhor do que ela era antes. Se eu estou fazendo musculação, eu quero fazer anabolismo estrutural, né? Eu vou pegar uma célula que é desse tamanho, né? Uma célula tipo 2, que tem pouca mitocôndria, vou fazer musculação e ela vai ficar desse tamanho. Para ela crescer e ficar desse tamanho, eu tenho que dar comida para ela. Eu vou pegar uma célula do tipo 1 que tem 2, 3 mitocôndrias, vou dar comida para ela não vai crescer quanto do anabolismo. Ela também cresce um pouquinho, ela também faz anabolismo estrutural. Só que ela vai fazer anabolismo estrutural. Se ela tinha 3 mitocôndrias, 6 meses depois ela vai ter 18. Se ela tinha 3 retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ela vai ter 6 vezes mais. Dali 6 meses. Então ela faz um anabolismo funcional. Quem que precisa de mais energia para sobreviver? Uma célula que tem 3 mitocôndrias ou uma célula que tem 6 mitocôndrias, que tem um maquinário intracelular muito maior? E melhor que isso, qual que consome mais gordura? Qual que depende menos de insulina? A que tem 3 mitocôndrias ou a que tem 18? Né? Então, isso é o conceito também introduzido pelo Inigo de anabolismo funcional. Né? Aqui é a calorimetria dela. Né? Olha lá, 1,60 m, 83 quilos, a de entrada, né? Ó, o metabolismo basal dela é de 1.496, na média das mulheres na idade e peso dela. Né? VO2 de 2,58. Ela voltou 6 meses depois, o metabolismo basal dela aqui, ó, 1.458, um pouquinho inferior. Só que daqui a pouco a gente vai ver a bioimpedância dela. Só que aqui, ó, comparando ela com as mulheres da idade dela, e no peso atual dela aqui, o metabolismo dela já estava ligeiramente superior ao esperado. Agora, olha o VO2 de repouso. Ela passou a usar ao invés de 2,5 ml por quilo por minuto, ela passou a usar 4,9, ou seja, ela ganhou novas mitocôndrias e essas mitocôndrias estão conseguindo usar o oxigênio. E ela passou a usar, no início, 46% de gordura, passou a usar 60%, 59,7%. O que eu interpreto com isso? Ela ganhou mitocôndria, não está inflamada, porque ela está usando gordura e está usando bastante gordura como fonte de energia. Consequentemente, ela precisa de menos insulina. Certo? Olha a bioimpedância dela. Comendo muito mais que ela estava comendo antes. Né? Não que eu tenha... Eu dei uma dieta levemente restritiva para ela, mas com bastante proteína e com carboidrato na dose certa para ela aproveitar a proteína do músculo que foi trabalhado. Ela perdeu aproximadamente 10 quilos. Só que, na verdade, ela perdeu 11 quilos de gordura e ganhou 1 de músculo. Né? E a porcentagem de gordura dela caiu de 48 para 38. E tiramos a metformina dela. Né? Tá? Então, a atividade física é muito mais que gastar energia. A atividade física tem dose e é o sinalizador molecular mais potente que a gente tem para modular metabolismo. Né? E se conciliado com uma dieta adequada, é óbvio, né? Um carro que é feito para... um motor que é feito para usar gasolina, se você pôr álcool nele, não vai funcionar certo, né? Ou não, nem vai funcionar, né? Se for um motor, né? Tá? E o VO2 máximo? Vamos voltar aqui. O VO2 máximo é de tudo que a gente faz, de todas as mensurações biológicas que a gente faz, o VO2 máximo, esse estudo aqui mostrou, do Mandagesser, que é o melhor preditor que a gente tem de risco de mortalidade, né? Aqui foi a expectativa de vida
em 25 anos de segmento de acordo com o VO2 inicial dos pacientes, né? O VO2 baixo aqui, ó, morreu 50% em 25 anos, e um VO2 de elite morreu apenas 10%, tá? Cada 3,5 ml por quilo por minuto de acréscimo de VO2 representa uma redução de 15% no risco de morte nos próximos 5 anos. Cada 3,5 ml de melhora, a pessoa diminui o risco de morrer nos próximos 5 anos em 15%. Vamos voltar no exame aqui da paciente. O VO2 dela subiu de 35,3 para 43, 8 aproximadamente, né? Aproximadamente, ela diminuiu em 6 meses o risco de mortalidade dela nos próximos 5 anos em 30%. Então, fazendo um resumo aqui de tudo que eu falei para vocês. Com a calorimetria indireta e o teste cardiopulmonar, a gente faz um diagnóstico funcional que permite a gente fazer uma intervenção personalizada e manter um resultado sustentável, né? O paciente, a partir do momento que ele integra aquilo na vida dele, e é fácil integrar, porque é fácil de fazer, é muito mais fácil do que a maioria das pessoas faz, que é atividade física intensa todo dia, e ele vê o resultado, a aderência é muito maior, por isso que é sustentável, né? Então, qual que as implicações disso para a prática do médico, né, do profissional de saúde? A gente trabalha com dados fisiológicos objetivos, né? Vai ter resultado sustentável, né? Aumenta a adesão e o valor percebido pelo paciente, né? E a gente passa de mero pessoa que fica tentando gerir doença com medicamento, controlando dose, etc. e tal, para modular a saúde daquela pessoa e, às vezes, fazer ela até deixar de ter determinadas doenças, né? Falando um pouco aqui, vendendo um pouco o meu peixe aqui, né? Até junho, está previsto de sair o meu livro aqui, sobre tudo isso que eu falei para vocês, né? Vai chamar Avaliação Metabólica Avançada na Saúde do Desempenho, pela editora Ateneu, tá? É o primeiro livro no Brasil desse assunto, né? Inclusive no mundo são poucos ainda, porque essa abordagem é muito recente, né? Tá? Que a gente não tem a interpretação só mera quantitativa da calorimetria, igual antigamente, e nem só de avaliação de doença e de limiar da ergospirometria, né? A gente faz toda essa avaliação funcional das pessoas, né? Como que nasceu esse livro? Eu tenho um curso meu que já é tradicional aqui em São Paulo, normalmente a cada 3 meses, né? É um curso imersivo, teórico-prático, né? Que eu ensino a fazer calorimetria, ergospiro e teste cardiopulmonar e aplicar isso na prática. Eu fui escrever a apostila do curso, eu falei, comecei a falar, por que eu já não escrevo o livro, né? Então, foi assim que nasceu o livro, tá? E a próxima turma é dia 15 e 16 de maio aí, né? Quem tiver interesse, recebemos aí de braços abertos, né? É um curso de extensão universitária, que a gente tem o suporte da Universidade de Anhanguera e é reconhecido, inclusive, pelo MEC, tá bom? E aqui, para quem tiver interesse aqui, esses aqui são os artigos fundamentais de quem quer começar a entrar nesse mundo aí, ok? Então, é isso que eu tinha para falar. Quem quiser fazer perguntas aí, pode abrir já, né? Que a gente tinha combinado. Fiquem à vontade. Espero que tenham gostado da aula, hein? Ó, tem uma colega botucuda aí. Gorete. Formei em Botucatu. Doutor, tu quer que o pessoal faça perguntas por escrito? Quer chamar o pessoal para entrar no palco? Mais humano. Vamos chamar, então. Bom, tem um André aqui que está com a mão levantada, vou chamar ele aqui para o palco, a Divina também. E aí o pessoal pode fazer suas perguntas pessoalmente mesmo, acho que fica melhor. Então, pessoal, quem quiser subir aí e aparecer e ligar sua câmera, é só me avisar aí
só me avisar ali no bate-papo que eu chamo o pessoal para cá. E aí, doutor, E aí? quanto tempo, hein? Quanto tempo, professor? Prazer revê-lo, viu? Eu não me canso de escutar essa sua aula, viu? E eu já vi que Divina tá aí também, né? São os meus essa tua primeira turma aí não desgruda do senhor de jeito nenhum, viu? Isso aí. Muito bem. Olha, na realidade, eu queria que o senhor tecesse alguns comentários sobre o que hoje eu tenho chamado, quando eu faço a calorimetria de repouso, eu falo que existe o VO2 mínimo necessário, que ele, vamos dizer assim, ele é um preditor também, no meu entender, de saúde metabólica. E que a calorimetria de repouso ele nos dá esse dado que é tão importante, né? Que na população, de um modo geral, é de 3,50, mas na maioria desse povo que está metabolicamente inflexível e destreinado, ele fica abaixo disso. Eu queria que o senhor tecesse alguns comentários sobre isso, e também queria dizer que quando o senhor tiver a primeira remessa de livro, eu quero ser o primeiro a comprar, viu? E eu quero uma cópia autografada aqui para mim, viu? Não, eu não tenho a menor dúvida, e é empírico, mas eu não tenho dúvida que o VO2 de repouso é representativo de saúde e longevidade. Tá? O problema é que na literatura médica, até por esse assunto ser muito recente, isso não está fundamentado ainda, né? Tem muito pouco estudo, né? Para a gente poder colocar isso categoricamente, mas por observação, né, por ter feito já vários exames e fazendo associação com os pacientes, eu não tenho a menor dúvida que ele está relacionado. Porém, tudo em medicina a gente tem que ter evidência confirmada pela literatura, né? A gente ainda não tem isso. Mas se o senhor faz uma analogia direta do VO2 máximo para o VO2 de repouso, não há como não fazer esse paralelo. É justamente isso que eu estou falando. Assim, eu não tenho dúvida, mas cientificamente eu não estou autorizado a afirmar isso, porque, mas assim, eu posso falar, eu não posso escrever ainda. Mas o senhor tem observado isso, essa evolução nos seus pacientes? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Né? A gente vê isso com todo o exame, né? E é muito simples, né? Porque para eu... se eu preciso de usar mais oxigênio para gerar mais energia limpa, em atividade alta, eu também preciso ir em repouso, em qualquer situação, né? Exatamente. Mesmo porque tem alguns pacientes, vamos dizer assim, não realizam o teste cardiometabólico. E aí, para quem só faz a calorimetria indireta, isso fica como sendo, vamos dizer assim, uma bússola, um norte, né? Não, sim, com certeza. Né? É diretamente proporcional. Na minha opinião, é diretamente proporcional. Agora, o problema é que, assim, às vezes a pessoa ela está bem metabolicamente, mas na hora que ela entra em esforço, ela não suporta, né? Exatamente. Seja, ela ainda está com reserva, né? Então, não fazer, vou falar, uma avaliação metabólica completa, sempre, na minha opinião, deve incluir o teste de esforço. Né? O teste de esforço, exatamente. Eu vou deixar agora. Eu vou deixar a doutora. Não tem jeito. Ô, André, deixa a gente perguntar também. É isso que eu ia dizer agora, Divina. Eu ia deixar você entrar no palco aí. Prazer ouvi-la novamente, viu? Um beijo para você. Meu amigo, um beijo. Fala, dona Divina. Eu sou eterna aluna. É o seguinte, eu queria que você traçasse o perfil da calorimetria de um paciente que está com... Acho que caiu. Tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo? Agora tô.
Eu queria que você traçasse o perfil na calorimetria indireta daquele paciente que está oxidando gordura, mas ele está em, como é que chama? Cetose. Cetose, isso daí. Normalmente ele vai ter um metabolismo basal não tão alto, né? Sim, vai estar abaixo do esperado. Vai estar abaixo. Assim, depende. Você tem que ver, depende, né? Você está falando do cetótico de síndrome metabólica, não por estar passando fome, né? Cetótico geral, digamos Então, assim. por exemplo, se for um atleta passando fome que tiver em cetose, assim, às vezes o cara é bem condicionado e tem uma oxidação de gordura de 60%. Sim. Por exemplo, o VO2 dele é alto. Aí, esse mesmo paciente, se chegar lá com 12 horas de jejum, né, ele vai estar com 70% e o VO2 vai estar mais alto ainda, porque ele é bem condicionado. Se for um bem condicionado. Agora, se for um mal condicionado doente de síndrome metabólica, o que vai acontecer? Normalmente vai ter alta oxidação de gordura, o VO2 baixo e o metabolismo basal também abaixo da média. Normalmente vai ser assim. Tá, mas como é que então eu vou saber? E assim, para ser ser cetose é muito condicionado. importante. Para ser cetose é muito importante assim também, assim, para primeiro, se você quiser bater o martelo mesmo e falar que é cetose, você vai ter que dosar o corpo cetônico dele, né? Certo. Tá? Mas empiricamente também a gente vai conseguir supor, na maioria dos casos, por exemplo, eu vejo um obeso que é sedentário. Sim. Chega lá, está oxidando 60% de gordura, né? Sim. Não está em jejum prolongado. Fez o jejum direitinho. Está oxidando gordura. Deu o VO2 baixo, o metabolismo basal abaixo da média, até prova em contrário é cetose, né? Eu vou considerar como cetose. Sim. Não é aquela cetose grave de estar passando fome muito tempo, mas já é um mau aproveitamento, uma má metabolização por resistência à insulina, né? Está entrando pouco carboidrato na célula por resistência à insulina. Mas e o atleta? E o atleta, ele vai estar com... O atleta, é o que eu falei, normalmente, como o atleta que está passando fome, ele fica agitado, né? Aí o VO2 vai dar mais alto ainda, se tiver em cetose. Sim, VO2 alto, oxidação de gordura alta. Se chegar um cara que treina, que está muito alto, você vai ver com ele o tempo de jejum, né? Se ele tiver feito um jejum acima de 6 horas, provavelmente ele está... Não é que provavelmente ele é flexível metabólico, mas está mais ainda falseado por cetose. Tá? Mas é por isso que é sempre importante levar em consideração a clínica do paciente. Sim. Não é só o exame em si. Ok, obrigada. Quero o meu livro também, em primeira mão e autografado. Ok. Professor. Tem um que perguntou para não atleta, como selecionar o melhor protocolo de teste cardiopulmonar. Normalmente, teste cardiopulmonar para prescrição de treino é com esteira 1% para simular plano. A gente evita... Na verdade, todo teste cardiopulmonar não deveria usar inclinação. Mas não abriu a câmera, está tudo bem. Porque inclinação o paciente... O que o Limiar 1 e Limiar 2 representa? Mudança metabólica sistêmica. Se eu coloco inclinação, então tem que ter uma fadiga sistêmica. Quando a gente coloca inclinação, principalmente se coloca muita inclinação, vai ter fadiga localizada, principalmente de panturrilha. Isso falseia totalmente o resultado do exame. Então, teste cardiopulmonar não deveria ser feito com inclinação. Se precisar de inclinação, porque o paciente tem problema ortopédico, é melhor fazer na bicicleta, no remo, em outra coisa que ele consiga fazer. Tá? Tirando isso, aí você, assim, eu tenho os protocolos, vai estar até no livro, tem um protocolo, assim, hoje eu bato um papo com o paciente ali na hora e eu já tenho experiência, é mais fácil, né? Mas eu fiz os protocolos, eu fiz 4 protocolos básicos para sedentário, para ativo não corredor, para corredor intermediário e para corredor avançado. Só que falar isso aqui agora, acho que fica... Mas para sedentário, assim, falar rapidamente que ele perguntou de sedentário, né? For Life Health Span. Não tem o nome da clínica. Eu começo com a esteira A2,
o exame previsto com duração de 12 minutos e faço incremento de meio quilômetro por hora por minuto. E tem outro que queria fazer pergunta aqui. Professor? Claro. Meu nome é Fernando Giordano, sou cardiologista, ritmologista e eu faço ergospirometria e calorimetria, né? Realmente Certo. mudou muito meu consultório, depois que eu comecei a utilizar, faz cerca de 2 anos. Eu tenho casos parecidos com o seu, de atletas de alto rendimento que não estavam evoluindo no treino, e realmente você colocar Z2, olha, é muita gente que treina errado. Tipo, até os amadores, elite. Amador é pior ainda, né? Exatamente. Mas uma dúvida que eu tenho, você até dá uma pincelada, mas eu queria que você falasse mais um pouco, que eu tô pegando alguns casos, que pacientes que têm overtraining, síndrome de Rett, principalmente mulheres, pela calorimetria, às vezes eu pego com uma oxidação de carboidrato muito alta, pacientes de endurance, eu estou falando, e também a taxa metabólica basal às vezes baixa. Quais os sinais principais que você detecta na calorimetria, no caso, para ver overtraining, ou REDS, alguma coisa do tipo? O REDS normalmente tem o VO2 alto, o metabolismo basal baixo, né? Muito baixo, e baixa flexibilidade metabólica, ali, né? 42, 39, 36% eu já peguei. E você vai fazer o teste cardiopulmonar, tem paciente que já até começa usando mais carboidrato que gordura. Isso você tem que orientar para o paciente parar imediatamente de fazer o exercício. É um quadro de overtraining, né? REDS é overtraining. É parar imediatamente, ficar pelo menos 2 semanas em repouso e voltar, começar do zero depois de refazer os exames depois de 1 semana, né? Colher PCR ultrassensível, tudo. Uhum. E só voltar ao treino depois que sair do quadro inflamatório. É um quadro inflamatório severo que leva à lesão. Eu tive uma paciente que eu acompanho aqui, ela fazia até Ironman, né? Ela era uma das principais Ironman, mas a categoria amador, né? Só que é aqueles amadores que treinam como se fosse elite, né? E são os piores, que eles treinam lá 40 horas por semana e não descansam nada. Ela chegou aqui, estava em REDS, eu falei para ela parar, ela ficou brava, continuou treinando, ficou brava comigo. 40 dias depois teve uma lesão de bacia, teve uma fratura de estresse na bacia, e tá parada, não consegue treinar já tem quase 2 anos. E fala que eu sou ocupado porque eu joguei praga nela ainda. Deus me livre, a gente querendo ajudar. Ô, doutor, só mais uma pergunta rapidinha. Não sei se você... eu vejo uma diferença do triatleta com o corredor, né, de rua. No primeiro limiar, eu vejo que os triatletas, eles têm um perfil mais glicolítico. Eu imaginava um primeiro limiar melhor, mas pelo menos os meus... O triatleta amador, qual que é o problema dele? É excesso de treino, né? Exatamente, é isso que eu imaginei. Eles estão todos inflamados. E eu vejo exatamente isso. O pessoal, assim, com uma oxidação de gordura muito baixa, eu falo, nossa, não é possível, né? Enfim, mas que bom, foi muito boa a aula. Quando sair o livro eu também pretendo aí comprar. É um assunto muito interessante, eu estudo muito. E muito obrigado aí pelo conhecimento transmitido aí. A Luciana Godoy perguntou se o consumo de gordura é intra ou extramitocondrial. A lipólise é no citoplasma, né? Aí gera o piruvato, acetil-CoA entra no ciclo de Krebs na mitocôndria. É isso, Luciana, que você estava em dúvida? Não sei nem se ela está aqui ainda. Já deu um joinha. Doutor, só mais uma perguntinha que eu lembrei aqui. Desculpa aí. Eu não sei se você também... o que eu sinto na ergospirometria, pelo menos da marca que eu tenho, às vezes eu sinto que um paciente, eu imaginava um VO2 maior, e eu tô percebendo que os homens, tô falando dos homens, principalmente não atingem um VO2 que eu esperaria de um triatleta, de um corredor de elite. Isso é muito comum, porque os VO2 antigos são tudo superestimados, o VO2 da Ergospiro, porque os primeiros aparelhos de Ergospiro, na verdade, eles não... O que os aparelhos de Ergospiro moderno fazem? Eles medem a fração expirada de oxigênio e de CO2.
A partir da fração expirada, o hardware vai calcular o volume consumido de oxigênio e o volume produzido de CO2. O que os antigos faziam? Ele pegava o volume e, como não tinha a questão fisiológica, principalmente o VO2 max, sabe? Você já viu aqueles... Ele Sim. pegava o volume e estimava. Ele estimava o VO2 e o VCO2. Então, e a partir disso, foi feitos os protocolos todos de VO2, tá? Então, é muito comum, às vezes, você pega paciente que fez ergospiro há 20 anos atrás e fala, meu VO2 era 80, aí você faz o exame, dá 48. Por quê? Porque os aparelhos atuais, inclusive o nacional, que é o não sei se é o RandMed você tem, o RandMed. eles medem a fração expirada de O2 e de CO2, então eles calculam o VO2 real, não é estimado. Entendi. Tá? Então, tem muita saber. gente que tem essa percepção. Aí chega, eu acho que deu muito baixo porque o aparelho está errado. Não é. O aparelho que ele fez no passado estava errado. Entendi. É o contrário. Entendeu? Entendi. Obrigado, doutor. Não. Mais alguém, pessoal? Posso fazer mais uma perguntinha, professor? Pode. O André. Né, Divina? Diga. É para não perder o hábito, Divina. Eu tenho que perguntar para esse homem. É lógico. Não, vai firme. Ele gosta de me apertar, viu, Renato? Até eu desistir, tem lá. Eu tô vendo, ele tá querendo tocar na sinuca de bico aí. Pegando o gancho, Divina, da sua pergunta sobre o paciente em cetose, né, em repouso. Né, mais uma vez, a calorimetria de repouso. Semana passada, eu fiz o exame num paciente, ele tem 58 anos de idade, e ele gosta de pedalar, né, ele faz exercício, e já estava sendo orientado por mim em fazer exercício em baixa intensidade. E ele voltou ao consultório porque ele tinha ganho um pouco de peso, né? E eu fiz todas as recomendações. Para ele comer alguma coisa 4 a 5 horas antes do exame, que ele não fizesse jejum prolongado, tudo certinho, bonitinho. E foi uma surpresa o exame, porque quando saiu o resultado, ele estava como se estivesse no hipermetabolismo assim, intenso. Eu me assustei com aquele hipermetabolismo dele, e como se tivesse em cetose, né? Com um consumo, vamos dizer assim, de 65% de gordura para 35% de carboidrato. Eu disse a ele que não iria considerar aquele exame, que essa semana agora ele deve voltar lá para repetir o exame, porque eu não tinha sentido firmeza no resultado. Não estava tendo entrada de ar pelas laterais da máscara, e ele jurou de pé junto que estava em jejum só há 5 horas, que tinha tomado um café da manhã normal, não tinha feito jejum, e eu fiquei achando muito estranho. O que é que eu fiz? Eu entrei em contato com o suporte técnico da UMDI, né, falei lá com o Guilherme, que é quem me atende, e ele disse, olha, doutor, eu vi aqui que ele estava hiperventilando, mas ele considerou hiperventilação 15, 16 movimentos respiratórios por minuto. Eu queria escutar a sua opinião, doutor. Você acha que uma hiperventilação nesse 14, 15 movimentos por minuto, e olha, eu fiquei do lado dele o exame todo, ele não estava fazendo 15, 16, respirações profundas. É alto, não é tão alto, mas é alto, né? Em repouso. Pois mas olha, a taxa metabólica alvo era 1.800, ele deu 3.000. Taxa metabólica basal 3.000, a taxa metabólica dele alvo era 1.600. Não usava nenhum medicamento, nada? Nada. O único medicamento que ele está tomando é a metformina, porque ele tem resistência insulínica, ele já é pré-diabético. Né? Nada. 5 horas de jejum com diabético, às vezes já está em cetose, né? Também tem isso. Ele não estava hiperventilando, não? Hiperventilando? Estava fazendo 15, 16 movimentos respiratórios por minuto. É um pouquinho acima do esperado, mas, assim, nada de extraordinário. Eu estava do lado dele, passei os 15 minutos do exame do lado dele, olhando para a cara dele, certo? Ele estava tranquilo, olhando, eu boto uma musiquinha, um vídeo do pessoal tocando orquestra sinfônica. André, será que ele não estava usando o fluxo
padrão em vez do fluxo baixo? Divina, quando começou o exame, eu achei que eu poderia ter feito essa besteira, né? Me confundi. E eu interrompi o exame, eu tirei a máscara, desconectei, recalibrei o aparelho, certo? Por isso que eu tenho certeza que estava no fluxo baixo. Eu recalibrei e reiniciei o exame. Porque eu já estava percebendo que estava dando problema. Eu reiniciei o exame e continuou com problema. Né? E eu fiquei sem entender. Ele não me deu uma resposta clínica, não sei se ele mentiu, né? Mas é uma curiosidade. Ele deve voltar essa semana, ou no mais tardar, a próxima semana, no início, para repetir esse exame. O exame e ver o que acontece. Se ele mantiver alta, ele tem que investigar se está com hipertiroidismo. Uma vez na sala de aula, o senhor falou também em relação a neoplasias, né? Uma situação dessa de mas assim, ele não está emagrecendo rapidamente para estar com hipercatabolismo. A gordura é bem baixo, né? Mas pode dar. É o contrário, né? O hipertiroidismo pode acontecer isso, então. Hiper, sim, hiper. Certo. Joia, professor. Como tem a turma minha também, o Renato fala da plataforma deles aí, que é maravilhosa aí, da LifeUp. Doutor, olha, sensacional a aula. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por compartilhar, como o André falou aqui, os conhecimentos, muito rico. E, bom, o LifeUp, né, ele é um prontuário eletrônico, está alinhado com as principais diretrizes do Conselho Federal de Medicina, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e nós usamos vários indicadores ali. A gente usa, até ia falar, né, doutor, nos questionários de estilo de vida, né, um teste que faz a estimativa do VO2 máximo, né, tem um erro padrão de 4,5 pontos para mais ou para menos, mas é um teste de percepção ali de esforço pelos questionários. Mas é isso que eu ia perguntar, né? Se esse teste ele já serve como uma estimativa, né? Como que ela pode ser interpretada, né? Pelos colegas que usam o LifeUp e às vezes não tem acesso, né? A esses mais específicos. Quem não tem ergospiro, qual que é o melhor método para escrever exercício? Né? Por exemplo, muito treinador de corrida, às vezes até usa aquele teste de campo, né? Isso. Teste de 3K, de 12 minutos. 12 minutos. Esses testes, eles são muito bons para acertar o limiar ventilatório 2, mas dão muito erro no limiar 1, que é o que define a zona aeróbia ou não. Principalmente porque a maioria dos atletas amadores treina tudo errado. Então, normalmente, eles têm um limiar ventilatório 2 bom, porque eles estão acostumados com acidose, e o limiar ventilatório 1 péssimo, porque nunca treinaram leve. Tá? Então, sempre erra para mais e eles continuam treinando forte. Até porque é muito comum também, o treinador já faz a estimativa errada, já manda treinar fraco, e o atleta vai lá e treina mais forte, porque acha que treinando forte ele só tem que fazer força. Ele não sabe por quê, mas é isso que acontece. O melhor método, quando não tem ergospiro, é percepção de esforço, por incrível que pareça. Certo. Tá? Com relação ao algoritmo que vocês usam, é um algoritmo, tá? Da mesma forma que o teste de campo, que o teste melhor do que nada. Sim. É melhor que nada, né? É muito parecido até com a percepção de esforço, pelo que eu vi. Mas, assim, um erro de 4,5 para cima, 4,5 para baixo, pode dar um erro de 9, né? Então, é uma diferença razoável. Agora, com certeza é melhor usar isso do que nada. Porém, é mais importante orientar a pessoa a fazer o exercício por percepção de esforço do que ficar preocupada com isso, entendeu? Tá, então, prescrever sempre um exercício mais leve por mais tempo. Que é a zona 7 megas, a zona 2, por percepção de esforço? É aquele exercício que você consegue falar 3 frases e respirar. Tem que falar, por exemplo, eu chamo Matheus, sou médico e moro em São Paulo, aí eu tenho que respirar. Legal. Falei 3 frases e tenho que respirar, eu tô na zona 2. Se eu falar 4, tô fraco demais. Se eu falar só 2, tô forte. Tô forte, tá. Tá? Perfeito. É isso que eu queria perguntar. Uma forma prática e simples da gente ter como calibrar isso com
por incrível que pareça, isso é com evidência científica. É melhor Legal. treinar por percepção de esforço do que por algoritmo de teste de campo. Você vê. Excelente. Mas, assim, a Ergo-Spiro é insubstituível porque, além de determinar o limiar, ela faz o diagnóstico de como a pessoa está usando da flexibilidade metabólica, né? Certo. É igual a calorimetria hoje. A calorimetria, eu me preocupo muito pouco com o fundamento original dela, que é a taxa metabólica de repouso. É óbvio que é um critério importante que eu avalio, mas o mais importante é saber a flexibilidade metabólica, se o paciente está metabolizando bem gordura ou não em repouso, porque é isso que representa se ele está saudável ou não, e é o que a gente vai ver melhorar se ele fizer o que a gente pede. Se ele tá? fizer o que eu pedi. Tá certo. Assim, a calorimetria, na minha opinião, assim, eu não sei mais trabalhar sem calorimetria. A partir do momento que você entende e vê a diferença que faz, assim, é meio como se me sentisse sem roupa, entendeu? Então é muito estranho. Mais até pela questão do diagnóstico de saúde metabólica do que pela mensuração, tá? Então, tanto um exame quanto o outro, mesmo se a pessoa não conseguir comprar, não tiver condição, eu acho que dá para solicitar, entendeu? Você não é obrigado a ter o exame, né? Claro, claro. Se tiver uma vantagem, porque você está agregando um exame, uma entrada de um ticket maior no atendimento. Então, mas, na sua opinião, vale a pena esse investimento tá? em ter esse equipamento? Agora, no banheiro, é de noite esse. Agora, o que é mais importante? O mais importante, na minha opinião, é a medicina do estilo de vida, né? É entender que a medicina do estilo de vida é o principal, né? Que a medicina tradicional, não que ela não seja importante, é tudo que eu falei. Mas, na verdade, não é que a medicina do estilo de vida é adjuvante a convencional, é o contrário. Né? É o que eu falei, a metformina que é adjuvante ao estilo de vida, não é o estilo de vida. Sim. Esse é o fundamental. Né? Então, assim, primeiro estilo de vida, depois medicação. No mínimo, aí, procurar orientar exercício adequado. Para a saúde, o que a gente faz? Porque não é só exercício aeróbio, né? Para a saúde, a gente põe 50% de musculação, porque a massa magra, né, o quanto a gente tem de músculo, é o principal ativo que a gente tem de longevidade, é diretamente proporcional à massa magra. Sim. E a musculatura de força, potência, é que vai manter a gente com equilíbrio, com força, com disposição, e permitir a gente fazer aeróbio. Claro. Então, não tem essa de fazer só aeróbio ou fazer só musculação, igual tem briga, né? Aeróbio é melhor que musculação. Cada uma tem o seu papel, as duas se complementam. Tanto é que para os meus pacientes é 50% de musculação para a saúde, 50% de musculação e 50% de aeróbio, porém o aeróbio é essencial para modulação da eficiência metabólica. Sem aeróbio você não consegue melhorar a flexibilidade metabólica de ninguém. Né? É muito melhor fazer só musculação do que ser sedentário, não tem a menor dúvida. Sim. Mas para a saúde, o ideal é ter os dois, né? E pode ser distribuído mais ou menos igual. Se a pessoa gosta mais de aeróbio, faz um pouco mais de aeróbio, mas também tem que fazer musculação, e é o inverso. Se a pessoa odeia aeróbio e gosta de musculação, faz musculação, mas convence ela a fazer um pouquinho de aeróbio. E pelo menos orienta o aeróbio por percepção de esforço. Tá? O que é errado? O que não leva a ter resultado? É fazer atividade física todo dia intenso. Isso não dá resultado, pelo contrário, dá lesão e fadiga. E é por isso que as pessoas não aderem ao tratamento. Porque não vê resultado e ainda fica cansado e machuca. Aí não adere. Né? E esses exercícios, como um treino funcional, por exemplo, que vai associar a carga e também o aumento da frequência cardíaca. Funcional, crossfit. Por exemplo, tem muito paciente meu que gosta de crossfit. Aí o que eu falo? Fazer crossfit todo dia não pode. Crossfit todo dia é igual lesão. É um esporte, mas é igual lesão e inflamar. Então, o que eu falo? Treina, faz aí a esteira, a musculação, e os 20% de intensidade faz o crossfit.
O funcional não é tão intenso quanto o CrossFit. Então, pode entrar, por exemplo, no lugar de uma sessão de musculação. O funcional, na verdade, é mais para musculação. Sim. Agora, por exemplo, a pessoa pode fazer, no lugar dos 20% de necessidade, pode fazer uma aula de spinning, entendeu? Uhum. Então, tem que ter a base. Se não tiver a base, se você não tem mitocôndria, você não aproveita a intensidade. É Sim. basicamente isso. Não, isso aí ficou bem claro na aula. Muito bom. Muito bom. Maravilha. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Pode escrever, ou o Jean pode colocar vocês aqui para perguntarem. Eu queria dizer uma coisa. Quando eu adotei a percepção subjetiva de esforço durante o teste cardiometabólico, o paciente vai fazendo o teste e eu imprimi é muito fácil você ver no Google isso, né? Eu imprimi, plastifiquei, e à medida que ele vai correndo, ele vai apontando para mim as coresinhas e eu vou anotando isso aí. Então, quando eu dou para ele a minha devolutiva, eu já coloco para ele mais ou menos em que velocidade, em que peso ele estava e em que zona, vamos dizer assim, de percepção subjetiva de esforço ele estava naquele momento. Eu acho que, como o professor falou, é um dado científico e, às vezes, é muito importante, porque nem sempre, durante o treino, você é a mesma pessoa a cada dia. Às vezes, você está mais cansado. Às vezes, aqui, por exemplo, onde eu moro, que é Recife, o clima é muito quente, e aí o cara está treinando de manhã, é muito quente, de tarde já está mais ameno. Então, ele não dormiu bem. Então, assim, a percepção subjetiva de esforço, ele vai balizar essa situação junto com a frequência cardíaca. Legal isso aí. Legal. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Pode escrever ou pode entrar aqui no... Eu vi que Igor está aí. Igor não vai falar nada não, Igor? O Igor está aí também? Já chamou o Igor aqui. Quando que é o próximo curso para os alunos antigos irem de novo? Não sei se já responderam, mas qual seria uma boa marca de aparelho de calorimetria? Com bom custo-benefício, estou perguntando aqui, doutor. Assim, é a nacional, é a Handmed, porque qualquer importado é no mínimo 2,5 vezes o preço, e faz a mesma coisa. E o resultado é muito semelhante. Não, assim, isso foi muito bom, né? Porque antigamente era praticamente inviável, né? Uhum. Uma clínica de consultório assim ter um aparelho desse, né? Antes de ter o fabricante nacional. Porque uma ergospirometria para você montar, antes dele, agora, inclusive, as importadas caíram um pouco, por causa da concorrência. Sim. Mas antes deles, o aparelho de ergospiro mais barato, assim, para você montar, ficava 350 mil. Um aparelho de calorimetria, o mais barato era 150. O deles, acho que custa, não que seja barato, mas custa 40. Em torno de 40. Não estou falando que bioimpedância é ruim, não é ruim, é bom a impedância. Agora, tem uma bioimpedância que muita gente compra, por exemplo, aquela 270 da Embody, a importância para a condução do paciente, o que você consegue fazer no paciente com a calorimetria, é incomparável. O que você consegue com a bioimpedância, assim, o resultado, né? A importância do exame, né, que você tem com o paciente. Então, é muito melhor ter uma calorimetria e fazer prega do paciente do que ter uma bioimpedância, né? Na minha cabeça, se for para comprar um ou outro, primeiro você compra a calorimetria, depois você compra a bioimpedância, porque é um equipamento que você consegue muito mais diagnóstico. Sim. E muito mais resultado com o seu tratamento. Te dá melhores respostas, né? Com certeza. Norteia melhor, né? Muito bom. Ok, pessoal. É isso? Acho que é isso, então, doutor. Eu quero agradecer muito pela sua... Obrigado pelo convite aí.
Agradeço a todos pela participação e pela presença aqui. E lembrando, né, que nós temos o nosso programa de indicações também, pessoal. Vocês têm aí dentro do Life Up, né, naquele painel inicial, o programa de indicações, que a gente está incentivando vocês a lembrarem dos colegas e colocar ali através desse link, desse QR Code, vocês têm todos aí na plataforma, né? Cada pessoa que vocês indicarem e fechar, vocês vão ganhar um mês extra na assinatura de vocês, tá bom? E depois, doutor, a gente pode marcar um bate-papo também com o Gabriel, né? Ele está em viagem agora, mas de repente ele também pode falar com o seu grupo, com seus alunos e falar de uma aula sobre o Life Up também. Tá bom? Tá joia. Então é isso. Agradeço muito pela presença de todos e excelente noite. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado, gente. obrigado, Jean. Obrigado, doutor. Boa noite. Até mais. Até. Obrigado, Jean. Boa noite. Valeu, meu amigo. Renato, boa noite. Se quiser encerrar, pode encerrar. Vou encerrar aqui. Valeu, brigadão. Um abraço.